Shalom, shalom. Sejam todos bem-vindos a um DDD, a um Diálogo Diário com Deus. E aí, como é que vocês estão? Estão animados? Estão bem? Dormiram bem? É isso aí, pessoal. Hoje eu venho com uma provocação do onde o Senhor nos diz assim. Na verdade, é uma provocação que eu tenho, que você tem que pensar nos 10 mandamentos, lógico. E lá nos 10 mandamentos, você prestar atenção, tem lá, não matarás, não roubarás, não cometerás adultério, né? Tem alguns nãos, né, no começo. Mas durante a Bíblia, ele aparece poucas vezes. Tem outra coisa, né, dentro da Bíblia, dentro daqui da palavra, que aparece 365 vezes. Que significa, não tenha medo. E se formos, em algum dia desse, eu estava meditando sobre essa palavra, esse não tenha medo. E me veio parecer que esse não, o não tenha, não faça, é um pecado, é sempre uma advertência de pecado. E o medo é um pecado. Eu me dei conta que o medo é um pecado. E o medo é a não confiar em Deus. Quando o Criador disse não tenha medo, é porque a pessoa está com medo de algo acontecer. Ou seja, uma não confiança no Senhor. Porque quem tem confiança não tem medo. E hoje, o Criador vem colocar aqui esse diálogo, né, esse diálogo diário com Deus. Vamos meditar juntos na palavra de Provérbios, capítulo 29, versículo 25. Provérbios 29, versículo 25. Acompanha aí, por favor, tá bom? Vocês têm Bíblia, alguns aqui sempre estão com a Bíblia na mão. Os que estão no ônibus, indo para o trabalho, no carro, ou então parou agora para descansar um pouquinho entre um intervalo e outro, pega tua xícara de café, vamos embora, vamos meditar a palavra. E aproveite já, coloca o dedão aí no like e compartilha com aquelas pessoas que você deseja que aprendam um pouquinho sobre a palavra, porque é para a honra e glória do nosso Senhor, é para a libertação espiritual de todos nós, tá bom? Vamos lá para o nosso diário, DDD, Diálogo Diário com Deus. A palavra diz assim, Provérbios capítulo 29, versículo 25. Quem teme os homens cairá na armadilha, mas quem confia em Deus está em segurança. Vamos repetir para ficar melhor o nosso entendimento. E uma segunda oitiva sempre é bom, para que possamos ter um melhor discernimento e um melhor entendimento do que está acontecendo. Quem teme os homens cairá na armadilha, mas quem confia em Deus está em segurança. O que o Criador nos ensina com isso aqui? Lembra da provocação que eu fiz, comecei aqui falando com vocês, sobre a questão do pecado? Do não tenha medo, né? Para mim é um pecado. O medo para mim é um pecado. Se nos afasta de Deus, é porque tudo que nos afasta de Deus nos leva ao pecado. A não confiar em Deus é um pecado. E quando o Criador diz não tenha medo por diversas vezes, mais do que não matarás, olha só. Ele fala não tenha medo, muito mais do que não cobiçarás a mulher do próximo, as coisas alheias, não matarás, não cometerás adultério, não roubarás. Ele repete mais a questão do não tenha medo. É como se fosse um pecado muito grave. Muito grave. Ao ponto de ele repetir diversas e diversas vezes, para que não caiamos nesse pecado que nos afasta dele. Já começa a entender esse tipo de coisa? Essas chaves do que o Criador vem mostrando. Não é medo do desconhecido, não é medo, também não é ser um tolo, né? Você ter medo, você ter uma situação que você se sinta, não confortável e pensar duas vezes no que vai fazer, por exemplo. Você está com o carro com problema. Você tem que sair às pressas. Cara, não vou viajar com esse carro. Por quê? Eu tenho receio. Eu sou um homem precavido, uma mulher precavida, e eu não vou pegar esse carro à toa. Eu vou fazer uma revisão dele primeiro. Isso é ser prudente.
Mas também você não pode ficar, ai, eu não vou sair de casa não, vou ficar aqui por causa que, e se de repente, né, ai, e começar a ter medo. Ou seja, você não confia em Deus, você está mostrando que não confia na presença dele na tua vida. O carro tá bom, mas eu não vou sair porque, sei lá, pode acontecer algo de ruim. Esse mundo é muito violento. Ah, vou pegar outro exemplo. Você está em uma decisão. Vamos lá, fez uma prova, você é um jovem, fez uma prova, ou então uma pessoa que está fazendo para um concurso, e você se preparou, você estudou, e você fica com aquele medo, mas será que eu vou passar? Eu não vou passar, eu não vou passar, e começa a colocar caraminholas na cabeça, e aquilo vai cair, vai acontecer. É exatamente o que Deus nos ensina aqui nesse capítulo, no versículo 25 do capítulo 29. Quem teme os homens, cairá na armadilha. Ou seja, se eu tenho medo das coisas do mundo, eu cairei na armadilha porque eu estou atraindo aquilo para mim. A pessoa começa, para mim não, né? Estou fora disso. A pessoa que tem medo, que teme as coisas do mundo, que teme aos homens, ele está atraindo aquilo para ele. A pessoa que fica temendo, cara, isso vai dar errado. Cara, isso vai dar errado. Poxa, isso nunca dá certo. Isso só dá certo na vida dos outros, na minha não. Vai, querendo ou não, acontecer na tua vida. Porque tu não confia em Deus. Porque tu está confiando no que os homens estão montando. De repente o cara faz enfeita um pavão na tua frente e tu acha que aquilo ali realmente é o correto. Mas na verdade aquele outro lá, então, é igual o valentão do colégio. Não sei se você tivesse essa oportunidade. Eu, quando era menino, eu tive essas oportunidades. Tem um valentão do colégio? Eu era o nerd, eu era aquele menino pacato que ficava lá quietinho. Não mexia com ninguém. Eu era muito tímido quando criança. Muito, você não tem ideia. E sempre aparecia, né? Para me esconder da minha timidez, eu estudava. Pegava os livros e começava a ler, ficava quietinho. Mas sempre aparecia aqueles valentões, né? O interessante é que sempre também apareciam pessoas que me ajudavam. Isso é sempre bom. Eu quietinho lá, mas nunca fui trouxa. Quer dizer, algumas vezes sim. Aí eu, quieto, né, na minha. Chegavam os valentões. Da bravo, pegava o meu caderno com meus livros, de repente, pá, batia, os livros caíam no chão. Estudava em rede pública, aí sempre tinha aqueles valentões que moravam nas periferias, que era, você achava o bambambam da rua, né? E ia para a escola do mesmo jeito, se achando bambambam. E batiam, passavam por mim, batiam. Só que teve uma vez, em uma situação dessa, na verdade foi em outro colégio, não foi esse colégio foi logo no começo, acho que é o quinto ano de hoje, as pessoas chamam de quinto ano. Era um menino ainda, bebê. Não, acho que era até menos que isso. Mas vamos lá. Era uma criança, um bebezão. Tímido, mas ele chegou, passou por mim e, pô, bateu o ombro em mim. Eu deixei pra lá. Aí veio novamente, aí deu um chute. Pegou meu pé e deu um chute nos meus pés. Deu um pontapé em mim. Aí eu, caramba, que é isso? Aí teve uma hora que eu já estava irritado e muito. Aí pegou, veio e me deu uma cuspida na cara, uma cusparada. Aí nessa hora eu não aguentei. Foi o estopim. Porque eu tinha medo dele, porque ele era o bambambam do colégio. Aí nessa hora eu não aguentei. Eu fui pra cima dele. E quando ele viu que eu fui pra cima dele, quem teve medo foi ele. Aí ele recuou. Quando ele recuou, eu peguei. Ele tá com medo? Como assim? E o ódio tava grande, muito grande. Apesar de ser criança, eu tava com a ira enorme. Ele recuou e correu. Quando ele correu das costas, eu corri pra cima dele e mordi ele. Até hoje esse cara tem uma mordida nas costas. Tem a marca de uma mordida porque arrancou um pedaço da carne dele. Da mordida que eu dei. Porque eu perdi o medo e vi quem estava com medo agora naquele momento foi ele. E eu vi o medo nos olhos dele. Principalmente quando minha boca ficou cheia de sangue. Por causa dessa mordida do pedaço que eu arranquei da carne dele. Deu uma dentada. Foi um bafafá enorme. Chamaram pai, mãe, quiseram me expulsar. E
é aquela coisa. Eu pensava e deixei chegar a esse ponto porque eu tive medo por muito tempo. Por mais ter sido uma criança. Tive medo até que chegou a um ponto que eu tinha que confrontar esse medo. E eu o confrontei. E quando eu confrontei esse medo, eu vi que o inimigo, ele é que teve medo de mim. Ao ponto dele querer fugir, e eu fui para cima. E hoje eu consigo enxergar isso de uma maneira mais correta, uma maneira almática. E lembro que, ao ler a Bíblia, Davi, quantas vezes, Davi, Josué, Caleb, Gideão, eles vão para a guerra e o Senhor diz, vão atrás daqueles que estão fugindo. E eles iam, e além de lutar, batalhar, o povo inimigo quando fugia, eles iam atrás e destruía. Eles iam atrás e destruíam, colocavam debaixo de seus pés. E quando diz, vou colocar você debaixo do meu pé, não é que a pessoa vai ficar deitada, não. É morto, é abaixo da terra. Eles matavam e deixavam morto e sepultado. Ou seja, vocês vão ficar debaixo dos meus pés. Aquele povo, aquele exército muito maior, se batia em retirada correndo, com medo, e eles iam para cima, porque eles tinham confiança. Eles, quando iam com confiança diante dos seus inimigos, mesmo em número menor, mesmo os outros sendo bem mais poderosos, bem mais robustos na questão militar, né? Eles, mesmo assim, se confiavam em Deus. Iam para cima. Ao ponto que aquele olhar do outro com soberba, vamos destruí-lo, quando ele via aquilo mudando e viu o medo no olhar do inimigo, e isso é bom, chega a arrepiar, aleluia, Senhor. Eles iam para cima e só paravam quando destruíam o seu inimigo. Quando o inimigo era colocado debaixo dos seus pés. Eu fiz isso com os rapazes? Não, não fiz. Eu não coloquei ele debaixo dos meus pés, mas ele ficou com muito medo. E até hoje carrega uma cicatriz enorme nas costas. Isso já tem um bocado de tempo. E vai lembrar. Aquilo que aconteceu com esse cara, esse abusador, porque ele era um abusador, desde quando criança. E eu lembro, aí eu vejo os provérbios, quando o provérbio fala, observa a criança e como ela trata os seus brinquedos, que será bem provável como ela será no futuro, porque ela não terá correção dos seus pais. Por isso que o Criador fala tanto em provérbio, corrija seu filho até com vara, se for possível, a vara da disciplina. Esse cara hoje em dia já foi preso várias vezes. Estou comentando só para comentar mesmo. Não é? Foi preso várias vezes, até por agressão contra companheiros. E por quê? Porque nunca foi corrigido quando criança. Certo? E também ele nunca quis a correção, ele achou que isso era normal e tomou como índole dele isso cria um caráter, né? O hábito repetidamente vira um caráter. E foi o que aconteceu com ele. Ele que toma conta da vida dele, pouco importa. O que importa é o assunto aqui quem está falando, e não ter medo. Quando eu tenho medo dos homens, ou das coisas que se aparecem, ou com encardido, quando eu tenho esse medo, eu estou dizendo que eu estou dando autoridade àquela coisa. Se eu tenho medo, se você tem medo, na verdade, se você tem medo do desemprego, você está dando autoridade a ele. Se você tem medo de uma fofoca, você está dando autoridade a essa fofoca. Se você tem medo de um filho, de uma filha se voltar contra você, você só tem medo daquilo ao qual você dá autoridade. E quando você dá autoridade a isso, você está tirando a autoridade de Deus. Você está se afastando dele, você não confia nele. Aí vem aqui novamente a palavra que nos diz: quem teme aos homens cairá na armadilha, mas quem confia em Deus está em segurança. Quando confia em Deus, está em segurança. Então o que é que está trazendo medo? Me diz aí. Qual é o teu medo? Não tenha medo, meu amigo. Não tenha medo, meu amigo, minha amiga. Isso que parece ser um gigante na tua vida pode ser até uma doença, vamos dizer assim, grave. Não tenha medo disso. Confia no teu Senhor. Confia naquele lá de cima. Confia naquele que deu o próprio Filho para me salvar.
Confia no teu Pai, Yahweh. Tá bom? É isso que o Criador nos ensina no dia de hoje. É isso que eu posso compartilhar aqui contigo. Lembrando que o não tenha medo se repete muito mais do que o não matarás. Parece que ele é um pecado bem grave, para ser repetido tantas vezes. Então, o que é que tu tem medo hoje? Vai pecar? Larga esse pecado de estimação, porque o medo é um pecado de estimação, que as pessoas não se dão conta e carregam ele, muitas vezes, aqui, ó, debaixo do braço. Ou melhor, até como se fosse um bebezinho. Vou colocar no meu bracinho aqui, meu medinho de estimação, meu pecado de estimação, bebezinho. É isso, pessoal. Joga fora esse medo, pega esse troço aqui, ó, joga no lixo. E confia em Deus. Porque o nosso Pai Altíssimo, nosso Senhor, Ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele sempre te ouve. Ele está em todos os lugares. Ele está aqui, nesse momento, ouvindo nós dois. Confia nele. Confia nele, porque essa palavra chegou para você hoje. É para que você tenha segurança que Ele está contigo. Tá bom? Fica na paz. Shalom, shalom. Até a próxima. Porque Deus quer e eu quero. Ele quer o melhor na tua vida também. E vai acontecer quando você confiar nele e perder esses medos. Ou melhor, dá uma mordida nele. Bota ele para correr. Até mais, pessoal. Fica na paz. Shalom, shalom.